gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa e eu faço medicina na Universidade Federal de Lavras. Hoje eu vim aqui para apresentar um trabalho avaliativo da disciplina Atividades Integradoras 4. E para isso a gente vai conversar um pouco hoje sobre pneumonia adquirida na comunidade. Eu vou falar da definição, da epidemiologia, da etiologia, da fisiopatologia, das manifestações clínicas e do diagnóstico. Começando então com a definição, a pneumonia adquirida na comunidade é um processo inflamatório que acomete os pulmões e atinge os alvéolos. Então, ali no espaço alveolar é esperado que se encontre um infiltrado necroinflamatório, que tem bactérias, neutrófilos, exudato purulento e outras substâncias. Essa é uma doença de acometimento agudo, ou seja, a manifestação dos sinais e dos sintomas ocorre dentre dias ou até mesmo dentre horas, que é muito diferente de algumas outras doenças que têm um desenvolvimento arrastado, de meses, de várias semanas. Isso não é esperado aqui. Bom, a causa da pneumonia adquirida na comunidade pode ser viral, bacteriana, fúngica. Então a gente vê a diversidade de micro-organismos que podem levar a essa doença. E a gente fala que ela é adquirida na comunidade porque ela é adquirida fora do hospital, ou até 48 horas da admissão. O que quer dizer isso? Se você for internado no hospital e até 48 horas da sua internação você apresentou os sintomas, você vai ser caracterizado como, a doença vai ser caracterizada como pneumonia adquirida na comunidade, que é diferente quando os sintomas começam a aparecer depois de 48 horas da admissão no hospital, que aí vai ser caracterizado como pneumonia hospitalar. E por que isso é importante? Por que isso é relevante, categorizar aí? Dependendo se ela é adquirida na comunidade ou hospitalar, nós vamos ter diferentes micro-organismos que são mais propensos ao desenvolvimento dessas pneumonias. E isso vai guiar o nosso tratamento, a nossa terapêutica. Então é muito importante a gente observar isso. Bom, quanto à epidemiologia, a taxa de mortalidade das pessoas, que adquirem aí a pneumonia adquirida na comunidade é de 8%, um valor bem considerável. E o valor por internação, ou seja, o custo, o preço que a internação do paciente, com a pneumonia adquirida na comunidade sai para o Sistema Único de Saúde é de quase R$1.000. E quando a gente vê as quantidades de internações por ano, nós vemos que isso é um valor considerável e que essa doença deve ser bastante estudada, que a gente tem que ver realmente a importância dela no nosso país. Bom, quanto à etiologia, a gente viu que existem vários agentes etiológicos que podem levar à pneumonia adquirida na comunidade, mas o principal deles é o Streptococcus pneumoniae. Mas a gente vê que ela também pode ser causada por diversos outros, como micoplasma, pneumonia, como clamídia, pneumonia, como influenza e entre outros. Bom, falando um pouco agora da fisiopatologia, como forma mais didática, eu dividi ela em 4 itens: a microaspiração, a macroaspiração, fatores necessários para ocorrer pneumonia e mecanismos de defesa. Bom, falando então um pouco da microaspiração, como que ela ocorre? Você vai ter aí a colonização da oronasofaringe, ou seja, por exemplo, uma bactéria vai colonizar as vias aéreas superiores. E aí, você vai ter, então, microaspirações de secreções, que isso pode acontecer até em pacientes que são super saudáveis. Pode acontecer essas microaspirações de secreções. E aí atinge o parênquima, que vai levar à infecção e à disbiose. O que é a disbiose, Ela é aí um desequilíbrio entre os micro-organismos que estão presentes ali no pulmão. Então, você vai mudar os agentes que estão presentes ali, Causa nesse desequilíbrio essa disbiose. E aí levando à inflamação e levando à pneumonia. Bom, já a macroaspiração, ela é bem diferente daquela que a gente comentou anteriormente, que pode acontecer em pacientes saudáveis, Porque a macroaspiração, ela é falhas no reflexo de fechamento da glote e no reflexo de tosse.
Bom, e quando que acontece isso, né? Em quem acontece isso? Em usuários de drogas, em indivíduos com distúrbios, né, convulsivos, em pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas. Porque o que acontece? Essas pessoas, elas podem aspirar o micro-organismo, né, para o pulmão quando elas estão no estado de inconsciência. Então você lembra aí do seu amigo, né, que gosta de beber muito em alguma festa, ele passa dos limites realmente, aí depois ele vomita, ele cai num sono profundo, ou ele perde a consciência. Então, ele está susceptível a ter essa macroaspiração, que pode levar à pneumonia adquirida na comunidade. É algo bem sério. Bom, quanto aos fatores necessários para ocorrer a pneumonia, nós sabemos aí que o pulmão, ele está constantemente, né, exposto a vários micro-organismos por causa do nosso trato respiratório superior. Só que, né, no entanto, o que acontece é que a presença de algum desses fatores, eles podem levar à pneumonia. Quais são esses fatores? Agentes de alta virulência. Então, quando você tem contato com esses agentes de alta virulência, quando você tem um grande inóculo de micro-organismos, que pode ser tanto por inalação quanto por aspiração da orofaringe ali, e também por deficiência nos mecanismos de defesa. E quais são esses mecanismos de defesa? Né? Que vai acontecer uma deficiência para ocorrer a pneumonia. Bom, os mecanismos de defesa são divisão dicotômica. O que é isso? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, né, os nossos brônquios, os bronquíolos, eles têm muita bifurcação. Então, a nossa via aérea, ela é cheia de bifurcação. Toda hora, a todo momento ali, ela está se bifurcando. E os micro-organismos, eles acabam sendo aglomerados nessas áreas de divisão. E aí entra o aparelho mucociliar, que vai ajudar a você remover esses micro-organismos. Então, às vezes, eles não chegam, né, nos alvéolos, eles param nessas bifurcações que acontecem a todo momento e junto com aí o aparelho mucociliar ajuda a expulsar esses micro-organismos do nosso corpo, né? Bom, também há os mecanismos imunológicos. Nós temos um sistema imunológico próprio das vias aéreas, né? Que produz aí imunoglobulinas que vai ajudar no combate a esse processo infeccioso. E também temos o reflexo da tosse e do espirro, que a gente viu no slide anterior como é importante. Bom, nós temos também fatores predisponentes para a pneumonia. Quais são eles? Os extremos de idade. O que acontece? A pessoa, quando ela é muito jovem, né, como bebês, às vezes eles não têm todos esses mecanismos de defesa bem consolidados. É o mesmo que acontece com a pessoa que é muito idosa, né, que tem a idade aí bastante avançada. Pessoas com DPOC, diabetes, né, alcoólatras, cardiopatas, também pode ter falhas nesses mecanismos de defesa e tudo, que vão aí ser fatores, então, predisponentes para a pneumonia. Aqui eu coloquei duas fotos para mostrar, né, como que o nosso pulmão, né, existe essas ramificações, né, dos bronquíolos, como que é bem ramificado. E na foto ao lado coloquei uma foto representando aí o aparelho, né, mucociliar, o nosso sistema mucociliar aí, só pra gente ter mesmo uma ideia de como que é. Bom, falando então das manifestações clínicas, a principal delas, que é a mais comum, é a tosse. Essa tosse, ela pode ser produtiva, né, com escarro, e ela é muito comum. A pessoa também pode ter febre, principalmente as pessoas mais jovens. Pode ter também calafrios, dispneia, né, que é essa falta de ar, porque o pulmão ele não é ventilado corretamente. E também dor torácica, principalmente nos pacientes que têm derrame pleural associado. Bom, e a idade avançada também vai diferenciar um pouco aqui. Por quê? Em idosos, essa doença ela pode evoluir sem febre.
E aí, como que você então vai suspeitar, vai ser guiado, né, para o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade? Porque não é só a febre, né? A gente já viu aí que tem outros sintomas, mas também nos idosos pode acontecer a alteração do nível de consciência. Então tem que ficar atento a isso. E também pode ocorrer dor abdominal, né, diarreia e tudo. Então, em pessoas com a idade avançada, é um pouquinho diferente a manifestação clínica. Você pode esperar um pouco diferente. Bom, quanto ao diagnóstico, né, você vai ali ser levado ao diagnóstico quando você tem um quadro clínico que é compatível, né? Então, se a pessoa apresentou aqueles sinais, aqueles sintomas, você já começa a pensar. Mas o padrão ouro mesmo para pneumonia adquirida na comunidade, para ser realizado o diagnóstico, é a radiografia do tórax. Aqui eu coloquei uma imagem que a gente pode ver uma alteração da transparência ali que está sendo apontado pela seta branca. E ao lado nós vemos uma foto também de tomografia, que quando você fica muito na dúvida ali na radiografia do tórax, você pode pedir uma tomografia. E aí aquela parte mais esbranquiçada é um sinal indicativo, sugestivo de pneumonia adquirida na comunidade. Bom, além disso, a gente pode pedir alguns exames complementares, como o próprio nome já diz, exames complementares. Dentre eles nós temos o escarro, a hemocultura, testes sorológicos, testes moleculares, o aspirado e lavado broncoalveolar e antígenos urinários. Bom, essas daqui foram as referências, né, de onde que eu tirei essas informações. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco sobre a pneumonia adquirida na comunidade. E é isso, gente. Beijos e até a próxima!